Fala, empresária, seja muito bem-vinda a esse podcast feito especialmente para você, mulher que empreende. Eu sou a Suzy Kelly, empresária da vida real, e tô aqui para compartilhar com você os meus desafios e a minha jornada, tudo que eu aprendi nesses anos de empreendedorismo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é mentalidade. Não adianta ter toda a parte técnica, saber tudo que você precisa saber sobre a sua empresa, se você não tiver uma mentalidade voltada para o sucesso. É muito importante que você consiga desenvolver não somente as coisas que você faz no dia a dia, as coisas inerentes à atividade, ao seu ramo de atuação, mas também sobre mentalidade. E eu vou te contar que a mentalidade foi o que me fez sair de uma realidade de escassez para uma realidade de prosperidade, para a vida maravilhosa que eu tenho hoje, que não foi sempre assim. E eu vou te contar os principais pilares que você precisa desenvolver para ter uma mentalidade moldada para o seu sucesso. Mas antes de eu começar, você já sabe o que você tem que fazer, né? Curte esse episódio, compartilha ele para chegar em mais mulheres empreendedoras que precisam mudar a sua realidade e a das suas empresas. E antes, muito bem lembrado aqui pela produção, vamos falar dos nossos patrocinadores. Nosso patrocinador, que é a Super Totem, a nossa fábrica de totens carregadores de celular, que vende e aluga totens. Se você tem um evento no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não perca essa oportunidade de ter um totem carregador como esse, personalizado com a sua marca no seu evento. Gente, é fundamental, tem que ter. Vai ter um QR Code aqui na tela em algum lugar. Você aponta o seu celular e fala com o nosso time para conhecer as nossas soluções. Eu tenho certeza que vai ter um totem ideal para sua empresa. E falando de mentalidade, a gente precisa entender alguns pilares que são fundamentais. Eu não posso falar de todos os pilares que constroem uma mentalidade de sucesso, porque senão esse podcast vai ficar infinito. Mas eu vou falar dos principais, que mudaram a minha história, né? Só para contextualizar, eu vim de uma família pobre, de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, e até uma família normal, pobre, mas assim, a gente superou nossas dificuldades, enfim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos de idade. E desde então, né, eu passei 12 anos sendo CLT. Eu tenho muito mais tempo de CLT do que de empreendedorismo. Na verdade, não muito mais tempo. Eu tenho 12 anos de CLT e 10 anos de empreendedorismo. São 22 anos de trabalho, gente. Nossa. E eu sempre trabalhei com vendas e tudo mais, mas eu era zero empreendedora. O meu objetivo, quando eu era CLT, era me manter empregada e ganhar um pouco mais quando era possível. Como eu sempre trabalhei com vendas, então eu queria vender mais. Eu focava em vender mais, em atender mais clientes, em conseguir mais vendas para ganhar um pouco mais de comissão. E era isso aí, a minha mentalidade era essa. Eu sabia que tinha um limite e eu estava aí até ser picada pelo mosquito do empreendedorismo. Eu fui apresentada ao empreendedorismo, como eu falei, há 10 anos atrás, pelo meu marido, Rafael Soares, que sempre foi empreendedor, antes mesmo dessa palavra existir. E ele me mostrou que tinha um outro jeito aí de viver, que era abrir uma empresa. A gente hoje tem 5 empresas abertas, né? Mas o primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo foi através da minha primeira empresa de eventos, né, na área de casamentos. Eu tinha uma empresa de fotolembrança para casamentos. E eu não estava ainda entendendo o que estava acontecendo até eu pagar a minha primeira guia do Simples Nacional. Gente, assim, você que é empreendedora, confessa para mim, quando você vê a DARF, quando você vê a guia lá de recolhimento dos seus impostos,
Qual o sentimento que te dá? Escreve aqui nos comentários como você se sente, porque na época eu tomei um susto tão grande. Eu falei, gente, o que que é isso? Era a responsabilidade do empreendedorismo caindo no meu colo. A partir daí, eu fui me desenvolvendo, né? E eu tive que quebrar algumas crenças que me limitavam. Porque, você imagina, né? A minha vida foi 12 anos tentando me manter empregada ali e tal. Mudei de um emprego para o outro e tal, mas sempre com o objetivo principal de manter o meu status que eu tinha conseguido ali. E não de crescer, eu não tinha uma mentalidade de crescimento. Então, quando eu tive que começar a fazer isso, eu não me achava merecedora. Eu achava que eu não ia dar conta. Eu achava que não ia rolar. Eu não conseguia reconhecer até mesmo as coisas boas que eu fazia, sabe? Quando eu acertava, eu ficava pensando assim: não, mas aí eu só acertei por acaso. Foi um golpe de sorte, foi uma coisa que aconteceu. Eu não fui assim tão boa. Eu sempre tinha essa mentalidade, né? E essa autoestima que não correspondia a uma mentalidade de crescimento. E eu vou te falar, várias coisas a gente precisa construir, tá? Mas a principal delas é a mentalidade da riqueza. Eu vou te falar algumas, né? Mas antes, eu já vou te brifar que a mentalidade da riqueza foi o que mudou o meu jogo, tá? É o que mudou a minha vida e fez a prosperidade entrar dentro da minha casa. O primeiro pilar para construir uma mentalidade de sucesso é o autoconhecimento. Não tem jeito. Esse papo de autoconhecimento, não sei o quê, você pode falar que todo mundo está falando sobre isso, mas é porque é sobre isso mesmo que tem que ser falado. Você precisa saber as suas forças, as suas fraquezas, as suas crenças, o que você quer, o que você não quer da sua vida. O autoconhecimento me possibilitou entender ali o que de fato era de mim, era uma limitação, e o que era uma crença que eu tinha adquirida lá na infância, uma coisa ali por conta de alguma coisa que alguém me disse em algum momento. Gente, a gente não tem como controlar isso. As crenças são formadas no nosso subconsciente. Então é ali que elas agem e a gente só reage a essas crenças. Então, quando algo vem pra gente, de forma involuntária, a gente não faz isso de propósito. A gente não acha que tá ruim o negócio que a gente fez de propósito. A gente só tá reagindo a uma coisa que já tá dentro da nossa mente. E é por isso que eu tô falando sobre mentalidade. Porque a mente precisa estar alinhada para você poder crescer, para você poder desenvolver sua empresa. Tudo que está no exterior é reflexo do que está no seu interior. E o autoconhecimento te proporciona o quê? Conhecer o seu interior. Você precisa estudar sobre si mesmo. Você precisa dedicar tempo para pensar sobre o que você pensa, para monitorar as coisas que você pensa sobre você mesmo. E começar a prestar atenção no seguinte: se você repete padrões, se você está ali sempre usando as mesmas desculpas, isso é autoconhecimento. Saber até mesmo até onde você vai, isso é autoconhecimento. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no meu autoconhecimento, eu destravei muita coisa. Eu destravei, por exemplo, o meu medo de que as pessoas não gostassem de mim porque eu não ia agradar todo mundo. E, cara, gente muito melhor do que eu não agradou todo mundo, né? Pessoas muito mais importantes, que fizeram muito mais para a humanidade, não agradaram a todos. Quem sou eu na fila do pão para achar que vou agradar todo mundo? Não é mesmo? Mas só que eu achava, eu queria ser aceita, eu queria que as pessoas me aceitassem ali e me achassem querida, e eu me colocava às vezes em situações difíceis para conseguir superar, né, atender a expectativa de outras pessoas. Só trabalhando no meu autoconhecimento que eu consegui tirar essa trava e ser eu mesma, falar do jeito que eu falo, agir do jeito que eu ajo e tomar as atitudes e começar, sabe, a ir em frente. O segundo pilar para uma mentalidade, para construir e manter uma mentalidade de sucesso, é entender sobre a lei da atração. E aí,
Gente, assim, eu me considero a rainha da lei da atração. Honestamente, eu vou fazer um episódio só sobre lei da atração e tudo que eu consegui através dessa técnica. Mas hoje vamos nos ater somente a entender o que a lei da atração é, o que ela significa, tá? Lei da atração nada mais é do que aquela máxima de tudo que você faz volta para você. Tá? Você pode acreditar no que você quiser, independente da sua crença, religião e tudo mais. Existe uma lei universal que é: se você planta, você colhe. Então, se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal, né? Não tem como a gente plantar batata e colher repolho, certo? A partir disso, como funciona a lei da atração? Você precisa vigiar, né, os seus pensamentos e a sua fala também. Se cercar de pensamentos bons e de falas boas. É um desafio, tá? Não é fácil, não. A gente pensa que é só ser positivo. Não é. Não é, gente, porque não é todo dia que a gente tá afim de ser positivo. Vamos falar a verdade? Tem dia que a gente já acorda virado e a gente já acorda com um monte de problema para resolver, e é o WhatsApp tocando, e é o e-mail chegando, e é o cliente perguntando, e é o fornecedor. Gente, é muita coisa. A gente que empreende tem uma rotina muito corrida, né? E o que tem a lei da atração com isso? Você precisa pensar no seu pensamento e mudar o seu padrão de pensamento, mudar o seu padrão comportamental, para que você comece a reverberar no universo coisas boas que você quer que volte para você. Por exemplo, uma coisa muito, muito simples, tá? Muito prática, para a gente poder colocar aqui como exemplo, é pagar conta. Você gosta de pagar conta? Seja sincera nesse momento, tá? Pagar conta, e dependendo da conta ainda, né, a gente se sente meio: "Caramba, cara, eu tô pagando isso aqui e não vou ver retorno e tal, não sei o quê". Mas você já parou para pensar: "Que bom que eu tenho dinheiro para pagar esse boleto? Nossa, se eu tenho que pagar imposto é porque eu tenho empresa", sabe? "Nossa, que bom que eu tenho esse desafio aqui para resolver, porque se eu tenho um desafio para resolver, é porque eu tenho o que me causa desafio. Eu tenho desafio com o time, né? Eu tenho uma equipe que a equipe não está performando. Cara, você tem uma equipe. Já parou para pensar nisso? Então, tenta mudar o seu pensamento de, em vez de, ai, ter que pagar essa conta, e agradecer. Nossa, ainda bem que eu tenho recurso para pagar essa conta. Ah, não vai vir de dentro de uma vez só, tá? Né? Não é na primeira vez que você simplesmente vai passar a fada da lei da atração, bater com a varinha na sua cabeça e você vai começar a ser good vibes. Não é sobre isso. É sobre você se acostumar a mudar o seu padrão de pensamento para que você reverbere, como eu falei, coisas boas para que o universo devolva para você. E coisas práticas também que você pode fazer sobre lei da atração. E eu vou contar uma história minha e do Rafael, né? Quando a gente começou a empreender e tudo mais, e a gente era eu presa, né? E aí a gente alugou uma casinha onde foi o nosso primeiro escritório, né? A gente é muito grato a esse lugar que a gente, assim, planejou até o preço do aluguel, a gente mentalizou e a gente conseguiu exatamente o que a gente precisava naquele momento. E aí, a gente alugou a casa e a casa tava vazia, né? A gente era eu e ele pra atender telefone, montar tudo e fazer todo. Era só a gente. A gente chegava na casa todo dia de manhã dando bom dia pras paredes. A gente dava bom dia. A gente entrava, olá, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, bom dia, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão e tal? A gente fingia ter uma equipe, ter um time pra dar bom dia. Isso era assim, era o nosso maior desejo naquele momento, era ter uma equipe para ajudar a empresa a crescer. E aí, você pode dizer assim, ah, mas não necessariamente foi isso que trouxe vocês ao sucesso. Talvez, mas em pouco tempo a minha equipe começou a crescer. E hoje a gente tem mais de 30 pessoas para receber nosso bom dia. E isso foi assim, gente, não foi
É uma trajetória que você, mais que dobrar de tamanho, a gente saiu do zero, entende? A gente saiu do zero, de 0 pessoas recebendo nosso bom dia, hoje mais de 30 pessoas nas nossas empresas recebendo nosso bom dia todo dia de manhã. Então, assim, a gente foi atrás de comunicar ao universo, entenda, o seu cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Na verdade, ele não entende uma coisa que você está simulando. Por isso que a gente chora quando tem filme de cachorro que morre no final. Então, é porque o seu cérebro, ele não sabe que, na real, não tem um cachorro morrendo. Lá no seu subconsciente que ele vai estar disparando ali, cachorrinho, legal, né? Eu não gosto disso, vou chorar. E então, qual é a tua atitude? É você já tá ali colocando pro universo, pro seu cérebro, que aquilo ali já existe, né? Para ele se acostumar que aquilo ali é verdade. E você vai ver como num passe de mágicas começa a aparecer situações, coisas, oportunidades para você realizar essas coisas, sabe? Para você aumentar a equipe, como eu falei. A gente começa a receber oportunidades do universo, aparecem na nossa frente. E só você fazendo para saber se é verdade. O terceiro pilar para você construir uma mentalidade de sucesso é a antifragilidade. Antifragilidade não é só você, não é igual a resiliência, né? Que você volta ao seu estado original depois de um abalo, né? De uma queda. É você voltar mais forte. A antifragilidade é quando você pega aquilo ali que te aconteceu de ruim, você entende aquilo ali e você transforma aquilo na sua maior fortaleza, naquele aprendizado. Então, a antifragilidade é sobre quando você tá fazendo alguma coisa e o negócio não tá indo e você comete um erro, derrapa e você acaba ali numa situação que você caiu. É voltar, mas voltar mais forte. E por que que isso é um pilar? Porque as coisas, apesar de você reverberar ao universo, ao positivo e tal, não é de uma hora para outra que tudo passa a dar certo. Vai ter muita coisa que pode dar errado. Até mesmo porque você está se construindo, se moldando. Então, ser antifrágil é quando acontecer de não dar certo, de você cometer um erro, é você ter força suficiente para não somente levantar, mas levantar melhor. Pegar aquilo ali como aprendizado mesmo, tá? E aí se conecta muito com o que a gente está falando sobre a lei da atração e tudo mais, porque você vai estar ali tão focada em trazer para a sua realidade as coisas que estão ainda no campo dos desejos, né? Que você pode cometer erros e meter pés pelas mãos. E o que que você faz com isso? Desiste? Ah, esquece, isso daí não é para mim? Não, você persiste. É aí que você pega esse aprendizado da queda, do erro, e aí que você se levanta e entende assim, cara, isso agora se tornou a minha principal força. O que era uma fraqueza, agora eu tô fortalecida, não é mais uma fraqueza. Vamos pesquisar outra fraqueza aqui, porque essa eu superei. Isso é ser antifrágil. E você precisa desenvolver esse tipo de comportamento, porque o mundo não é um moranguinho, né? É o que muita gente fala, né? O mundo não é esse morango. Pois é, a gente queria que fosse, mas não é. Então a gente precisa moldar as nossas atitudes e o nosso comportamento para aprender também com as coisas que não vão tão bem assim. O quarto pilar para você construir e manter uma mentalidade de sucesso é o pilar para mim mais importante, que é a mentalidade da riqueza. E eu falo que isso é o mais importante porque, assim, você não vai ter
algo que você não está preparada para receber. E isso, em finanças, é extremamente determinante. Entenda bem, você não vai conseguir gerar um dinheiro que você não sabe gerir. Isso é para a vida. Quando você entender isso, você vai começar a entender o porquê que você ainda está pobre. E eu digo isso porque isso aconteceu comigo, tá? Eu sempre fui limitada ali, né, na minha época de CLT, comecei a empreender, aí tive um monte de quebra de crenças e tudo mais, mas eu ainda passei bastante tempo sem saber como administrar, sabe, o que eu ganhava. Então, quanto mais eu estava ganhando, mais eu estava o quê? Gastando. Não saber gerir é um perigo. E aí você se pergunta assim, né? Ai, mas por que eu não tenho dinheiro? Porque a sua mente, tá? Ela vai te limitar. Você só sabe gerir aquilo ali. Tudo que você exceder no seu ganho, você vai dar um jeito, inconscientemente, de se livrar daquele excesso que você ganhou. Isso, gente, é lei. É lei. Vai procurar saber. A mentalidade da riqueza, desenvolver uma mentalidade, tá? Que tira você da escassez é fundamental. É fundamental. Quando eu entendi isso, a prosperidade começou a entrar na minha casa. E aí a gente começou a alcançar coisas de uma forma tão rápida que a gente até se surpreendeu, né? E coisas materiais. Eu tô falando de grana agora, tá, gente? Tô falando de grana. Não é conceito, é sobre dinheiro. Você precisa entender que você tem que se desenvolver nisso. Enquanto você, está sonhando com faturamento, você está sonhando com faturamento de quanto na sua empresa hoje? É o quê? 1 milhão por ano? É o quê? É 100 mil? É 200 mil? É meio milhão? Como é que você quer faturar 1 milhão por ano se você não consegue lidar com o limite de 10 mil reais que você tem no cartão de crédito? Fala pra mim. Você não consegue pagar uma conta de luz em dia, você paga juros em tudo que você paga. Como você acha que você vai sair da escassez para a prosperidade, para a abundância? Tendo esse tipo de padrão de comportamento. E aí você vai me falar assim, mas Silvia, eu atraso a conta porque eu não tenho dinheiro. Cara, não é sobre isso. Não é sobre isso. Porque você pode fazer dinheiro. Tem algumas pessoas com as quais eu tenho conversado e às vezes eu ouço muito isso, né? Nossa, mas eu vendo, eu faturo, a minha empresa tá indo bem, tá entrando dinheiro, mas o quanto entra é o quanto eu gasto. Eu não consigo ver dinheiro de verdade na minha mão. É sobre isso? É sobre mentalidade, tá? Porque a mentalidade que você está desenvolvendo de escassez está te impedindo de aplicar até mesmo os conhecimentos que você adquiriu para gerir o financeiro da sua empresa. E aí acaba que acontece. Sabe quando tá sobrando dinheiro e acaba o gás? Aí o cachorro passa mal? Aí o gato quebrou a televisão? É isso. É isso. Vai estar sempre acontecendo alguma coisa para limitar você naquilo ali que você sabe administrar. Acredita que isso é a chave para destravar o teu potencial de prosperidade na sua vida. E aí você deve estar se perguntando assim, tá, Silvia, tudo bem. Entendi que isso é importante, mas como eu faço? O que eu preciso fazer para implementar esses pilares mentais e comportamentais na minha vida? E eu vou te explicar em alguns passos, tá? Primeiro de tudo, estude sobre você mesma, tá? Às vezes a gente faz um monte de curso de venda, curso de gestão, curso de ferramenta e curso não sei o quê Gente, tá, faz tudo isso, tá? Mas não esquece de estudar sobre você mesma. Lembra que eu falei do autoconhecimento, que é o primeiro pilar? Então, uma forma que você tem de estudar sobre si mesmo, que é muito eficaz, tá? É você escrever um diário. E aí, nesse momento, é um diário sem filtro, tá?
sobre o seu dia mesmo, tudo que aconteceu de bom, de ruim. Solta o verbo ali e escreve, tá? Se você é mais de digitar, beleza. Eu gosto muito de escrever no papel, com caneta lá no papel. Escreve, dia tal. Hoje eu acordei e fiz isso deu certo, isso deu errado, aí eu surtei, aí meu olho tremeu, aí lá. Passa, dia seguinte, no final do dia, você faz a mesma coisa. Mas antes de você escrever, não lê o dia anterior, tá? Nesse momento, você não pode ler o dia anterior. Você vai fazendo dia após dia, vira a página, escreve de novo no dia seguinte, vira a página, escreve de novo no dia seguinte. Por que você vai fazer isso? No final da semana, tá? Você escolhe um dia para você ler todas as páginas. E a partir daí, você vai começar a encontrar padrões de comportamento. Das coisas que te fazem bem e das coisas que te fazem mal. Você vai ver que provavelmente você reclama todos os dias sobre as mesmas coisas. Você vai ver que você provavelmente faz coisas que te deixam feliz todos os dias ali em alguns momentos. Você vai ver que as dificuldades não são assim totalmente diferentes. Elas estão ali dentro do mesmo campo ali, sabe? E quando você começar a entender esses padrões, você tem a oportunidade de, puxa, eu tô vendo que isso aqui tá me fazendo mal, eu vou tirar isso aqui da minha rotina, eu vou tentar substituir, eu vou transitar essa substituição de uma maneira onde eu troque o ruim pelo positivo. E você também vai poder identificar os padrões positivos, os padrões bons que você desenvolve, e você também vai poder fortalecer o que te faz bem. Esse é a primeira atividade-chave para você conseguir implementar esses pilares, tá? O segundo pilar é que você precisa aprender sobre finanças. Aprender sobre você, estudar sobre você e aprender sobre finanças. E, gente, assim, tem que aprender, tá? Tem que saber onde investir o seu dinheiro, tem que saber como poupar, tem que saber como fazer mais dinheiro. E você tem que entender como administrar, onde você está gastando. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro. Não, muda isso, tá? Muda esse conceito. Uma coisa importante para você entender sobre finanças não é somente investimentos, tá? Mas entender onde estão os seus ralos financeiros. Acho que num primeiro momento, quando você está ali meio que na necessidade, sabe? Você tem que entender onde está o seu ralo financeiro em primeiro lugar. Para você poder também entender quais são as concessões que você pode fazer na sua vida. Então, assim, eu não sou especialista em finanças, mas eu entendi quais eram os meus ralos financeiros, eu entendi os meus hábitos que me faziam gastar. Para você ter uma noção, eu gosto muito de uma determinada loja, né? E quando eu ia para a academia, eu passava na porta dessa loja. Aí eu ia e à volta eu passava na porta para voltar para casa, tá? E aí na volta eu sempre parava na loja. Não adianta, eu sempre saía dali com um topzinho, nem que fosse com um negocinho de nada, aí um top a mais ali para malhar, um shortinho, um não sei quezinho que eu tô precisando. E muitas vezes eu não tava precisando. O que eu fiz? Mudei de academia. E aí agora eu não passo na porta da loja. E aí eu não faço a compra que eu fazia. Praticamente toda semana eu ia lá e comprava um topzinho. Então eu entendi que eu tinha esse ralo, que eu tinha esse gap e eu corrigi, né? Corrige. Abre essas concessões agora para que você no futuro não precise nem se preocupar com isso. Uma outra coisa também que você precisa fazer, tá? Para conseguir implementar os pilares da mentalidade de sucesso é controlar os seus pensamentos, vigiar os seus pensamentos e controlar a sua boca. Tudo que você fala tem muito poder. E tudo que você pensa constrói o que você fala. Então, assim, tem um ditado, né, que a boca fala do que o coração tá cheio. Muita verdade, tá, gente? Muita verdade.
Realmente, a boca fala do que o coração tá cheio, mas às vezes a gente fala sem pensar. E quando a gente aprende a controlar nossos pensamentos, a vigiar o que a gente está pensando, né? A gente começa a ser mais inteligente para lidar com certas coisas, para lidar, por exemplo, com as dificuldades até, os desafios que a gente tem na vida. Porque a vida não é aquele moranguinho, né? Então, a gente também precisa olhar ali para como a gente está reagindo a isso. Controlar, vigiar o pensamento quando você está pensando numa coisa ruim, que é, nossa, isso aqui vai dar errado, eu não vou conseguir fazer isso aqui, meu Deus, eu não sou capaz. E você está naquele ciclo de pensamento autodestrutivo. O que você faz? Minha dica, tá? Uma coisa muito simples. Levanta, vai caminhar, vai beber uma água, distrai, desapega, sabe, daquilo. Desapega desse pensamento, desse sentimento. Porque você não vai, de uma hora para outra, desenvolver a habilidade de pensar diferente, de cortar o teu pensamento. Então, você vai mudar o teu comportamento aqui para você pensar em outra coisa. Outra coisa também que é muito legal fazer para controlar pensamento é lembrar de uma situação divertida. Então, sei lá, você tá ali naquele pensamento autodestrutivo e aí você tenta puxar na memória um dia que aconteceu alguma coisa engraçada na sua casa, um dia que seu filho fez alguma coisa, que você achou uma graça e que você riu muito. Começa a lembrar daquilo, lembrar dos detalhes do que aconteceu, do que ele falou, do que ele fez, que foi uma gracinha. Tenta puxar na sua memória isso, tá? Quando você vê, você já esqueceu do pensamento destrutivo, você não lembra nem mais do que você estava pensando. Porque você cortou o teu padrão de pensamento e trocou ele bruscamente por uma coisa muito boa que está dentro de você. A resposta já está dentro de você. Então, assim, só usa as ferramentas que estão dentro de você, tá? E controlar a sua boca também é aquele hábito que a gente tem horroroso, horroroso, de falar coisas negativas sobre si mesmo. Nossa, cara, eu não tenho dinheiro para isso. Troca esse tipo de fala. Em vez de você falar, eu não tenho dinheiro para isso, fala, eu prefiro investir os meus recursos em outras coisas no momento. Simples, não tanto. É um hábito, tá? Que você vai criar para trocar essas frases. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue fazer isso. Você é inteligente. Você abriu empresa, pô. Você é empresária. Você não vai ter domínio próprio para mudar a sua forma de falar, a sua forma de pensar? Vai sim, com certeza. E a última dica que eu te dou para que você consiga implementar os pilares da sua mentalidade de sucesso é que você cuide da sua saúde, fortaleça seu corpo, cuide da sua saúde mental, tá? Eu sou testemunha da terapia. Então, assim, todo mundo que vem falar comigo, eu falo, você já faz terapia? Porque a terapia, para mim, é muito bom. É o meu principal ato de autocuidado, é a terapia. Mas não somente isso. Eu cuido da minha saúde como um todo, tá? Saúde do meu corpo. Por quê? Isso é importante, porque quando você está com a saúde em dia, você não precisa se preocupar com isso, você fica com a mente livre para se preocupar com outras coisas, para desenvolver outras áreas da sua vida, porque a saúde é a base ali da pirâmide, né? Você tem que estar com isso assegurado para que você consiga pensar nas outras coisas que você tem que fazer. Então, quando você está ali controlando a tua saúde, fortalecendo o seu corpo, né? Eu não sou um exemplo de prática de atividade física, mas eu tento, sempre que eu, né, dou um vacilo, me afasto um pouco, eu tento retornar, porque é importante você estar com o básico bem feito para que você consiga se aperfeiçoar em outras coisas. Imagina, se você está aí tendo que crescer sua empresa, desenvolver técnicas e mentalidade, não sei o que e tal, lá, e você vive doente, tendo que cuidar do básico, né? Então, assim, isso é muito importante. Fortalece o seu corpo, fortalece a sua saúde. Isso vem em primeiro lugar. E, empresária,
pensa no seguinte, tá? Se você não desenvolver isso em você, se você não desenvolver uma mentalidade de sucesso, se você não se responsabilizar por isso, ninguém mais vai fazer isso, tá? Ninguém mais vai se responsabilizar. E não é porque você é empreendedora, não. É porque é assim para todo mundo, independente, tá? Ninguém tem o poder de fazer a sua parte. Faça a sua parte, né? Até mesmo se você é religiosa e tal, e acredita que Deus está fazendo a parte dele, ele tá. E você tá fazendo a sua? Então, isso é importante. Construir mentalidade, gente, é assim. É o que vai tirar você do ponto A pro ponto B, pro ponto Z. Você precisa desenvolver técnica, mas sem mentalidade não tem como. E uma coisa que, assim, o inverso não é verdade, né? Porque você tendo mentalidade, não tendo técnica, você consegue desenvolver, sabe? Porque você contrata uma pessoa que tenha técnica. Você contrata uma pessoa que sabe fazer a parte operacional do seu trabalho, da sua empresa, mas você não consegue contratar uma pessoa que tenha a mentalidade do crescimento, do sucesso da sua empresa. Não somente da sua empresa, do seu sucesso pessoal. Então, assim, não esqueça. Só você é responsável pelo seu sucesso. Uma outra coisa que você pode fazer pelo seu sucesso é aplicar para mentoria de vendas, que eu estou abrindo turma agora em breve vai abrir turma. Se você está vendo esse episódio, em qualquer tempo você pode aplicar para a mentoria. Tendo turma aberta, a gente vai conversar, vai entender o que você precisa melhorar e a gente vai dar um 360 nas necessidades da sua empresa para você poder ver resultado em todas as áreas, tá? A minha especialidade é vendas, mas a gente pode trabalhar na escala de produtos, na escala de serviços. Então, assim, a gente vai realmente conseguir ter resultados muito legais com a mentoria. Muitas vezes é importante você ter uma ajuda externa para poder te orientar e cortar alguns caminhos, porque eu tô aí há 10 anos, muitas vezes batendo cabeça, suando a camisa para conseguir os meus resultados. E com os meus resultados eu posso te orientar para você poder passar por alguns atalhos. O link vai estar aqui na descrição. Aplica para a mentoria, a gente vai conversar sobre o seu negócio. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo Fala Empresária.